Olá, um excelente dia para você que acordou bem cedinho para acompanhar o Manhã no Ar, começar o seu dia bem informado. Hoje é terça-feira, dia 13 de março. O programa está só começando, eu te convido a conhecer os destaques desta edição. 25% dos médicos do Platão Araújo tiveram contratos suspensos. De acordo com a coordenação do hospital, os contratos desses profissionais foram suspensos porque estavam irregulares. Conselheiros tutelares de Manaus denunciam condições de trabalho precárias. Manaus possui 9 conselhos tutelares e, segundo a coordenação geral, todos os prédios precisam de reforma. Na área policial, idosa de 67 anos encontrada morta dentro de casa com sinais de estupro. E ainda, contrabando de fuzis deixa a polícia em alerta. O Amazonas está na rota de negociação entre PCC e milícia venezuelana. E no quadro Lição de Casa de hoje, um alerta. Gritos podem ser prejudiciais para a formação das crianças. Nem sempre a criança recebe a informação precisa de por que ela está sendo tratada daquela forma. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, seu dia começa aqui. Olá, são 6h02, nós já estamos ao vivo e você pode participar do Manhã no Ar, é muito simples. Manda para cá essa sugestão de reportagem, denúncia, flagrante, basta enviar uma mensagem na nossa página no Facebook, digita Manhã no Ar e deixa o seu recadinho para a gente. Nós também estamos ao vivo no aplicativo A Crítica Play. E o conjunto Viver Melhor, que deveria ser uma moradia para diversas famílias, está se tornando terreno para o tráfico de drogas e comando de facções. O local é cenário de vários crimes registrados nos últimos tempos. Os moradores relatam que convivem diariamente com medo e insegurança. Viver Melhor, Santa Etelvina, zona norte de Manaus. Por aqui, o sentimento que impera é o da insegurança. É de medo, de insegurança, de não saber de dormir, de não amanhecer vivo, porque nós estamos aqui à mercê dos traficantes. O relato é de uma moradora que não aguenta mais viver sob o medo imposto pelas leis do tráfico de drogas. Aqui no Viver Melhor, segunda etapa, nós estamos esquecidos por todos os governos. E isso deixa muito a desejar e a gente está muito revoltado com isso porque nós somos ser humano. Por 4 anos, o local foi morada para Nara Núbia. Hoje, é só mais um imóvel deixado para trás. A costureira de 43 anos teve o apartamento invadido no mês de fevereiro, na madrugada de terça-feira de carnaval. Quinta-feira de manhã, Nara Núbia abriu a porta do apartamento, achando que ia encontrar tudo do mesmo jeito que havia deixado. Só que não. De cara, ela tem uma triste surpresa. A televisão, que estava aqui em cima do rack, não estava mais. Então ela pensa, meu Deus, o que será que aconteceu? E imagina o pior. E a certeza vem quando a dona Nara Núbia entra neste quarto. Ela percebe que a janela estava arrombada. Simplesmente, o bandido arrancou as grades que estava do lado de fora e entrou. De cara, ele já foi pegando o ar-condicionado que tinha aqui no quarto. Depois, ele partiu para este outro quarto e começou a abrir as portas do guarda-roupa, querendo encontrar mais coisas para levar. Então ele começou a bagunçar tudo. Insatisfeito, ele partiu para furtar o outro ar-condicionado, que agora só resta aqui a caixa vazia. Depois, o bandido começou a fazer a limpa no apartamento. Ventilador, tudo que via pela frente, o criminoso levava. Nara Núbia baixou a cabeça, chorou em um ato de desespero e disse: aqui eu não moro mais.
Depois que isso aconteceu, eu sinceramente fiquei desgostosa da minha casa. Entendeu? Porque a gente fica aqui, a gente não pode sair para a feira que o pessoal invade a casa da gente. A gente não pode dormir um dia fora de casa que o pessoal ataca a casa da gente, entendeu? Então não tem condições, a gente está aqui à mercê dos bandidos. E não veio uma viatura procurar saber, investigar, ver o que foi que aconteceu, entendeu? E a gente está assim. Histórias como a de Nara Núbia acontecem com frequência no Viver Melhor. Por isso, o apelo às autoridades. E nós estamos revoltados, nós estamos pedindo socorro. A autoridade que tenha que rever nós como seres humanos. Em nota, a PM informa que o policiamento ostensivo geral é realizado por diversos policiais da 26ª SICOM, atuando com viaturas de 2 e 4 rodas, além do policiamento a pé em pontos de relacionamento com os comunitários. Enfim, mas parece que esse reforço ainda não é o suficiente, porque os relatos são frequentes. E 2 homens envolvidos em um assassinato no Viver Melhor foram presos, mas a polícia ainda procura por outras pessoas que fazem parte da quadrilha e que continuam foragidas. Gomes, conhecido como K2, se entregou à polícia na última sexta-feira. Mas o outro suspeito, Francisco Gomes, o Thiago Doido, deu mais trabalho para as autoridades. Ele tentou fugir antes de ser capturado pelas equipes da Secretaria Especial de Operações no conjunto Riacho Doce. Recebemos uma denúncia do 181 que ele estava escondido no Riacho Doce, né? E aí nós deslocamos até o local que a denúncia informava. Ele empreendeu fuga, né? Fugiu pelo telhado, pulou o muro, e aí as equipes passaram aí cerca de 1h30 ainda em diligências até que conseguiram capturá-lo. Uma das principais vítimas desse grupo criminoso é Rodrigo Aranha, conhecido como Balotelli. De acordo com a polícia, ele foi morto por pelo menos 22 pessoas que fazem parte da mesma organização criminosa. A maioria dessas pessoas está presa, já foi capturada pela polícia, mas ainda existem foragidos. O Thiago Doido, que foi pego nesse fim de semana pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, é uma das pessoas que participou ativamente da morte de Balotelli. De acordo com a polícia, a princípio, eles decapitaram o rapaz nas proximidades de um balneário que fica ali no Viver Melhor e tentaram esconder o corpo, enterraram o corpo e ficaram apenas com a cabeça. No entanto, a população percebeu essa movimentação e, para eles demonstrarem poder, eles desenterraram o corpo e deixaram à mostra para que todo mundo encontrasse. Além disso, Thiago Doido pegou a cabeça de Balotelli e utilizou como uma bola em uma quadra que fica no conjunto Viver Melhor. O objetivo dele era realmente aterrorizar os moradores para que ninguém fizesse a denúncia. Isso tudo aconteceu no dia 3 de dezembro de 2017, mas a polícia insistiu nessa investigação e acabou descobrindo todos os integrantes dessa quadrilha, dessa organização criminosa. Agora, existem 3 foragidos que tiveram a foto divulgada pela polícia. Você tem aí o Gelsi, que é conhecido como Messi, tem o Marcos Gomes da Silva, que é conhecido como Loirinho, e o Janderson da Silva, que também tem o mesmo apelido, Loirinho. Os 3 tiveram a foto divulgada pela polícia e são os próximos alvos. Mas nós vamos continuar as buscas, né? Nós solicitamos ainda mais as denúncias pelo 181 e pelo 981189535. Essas informações são trabalhadas aqui pelo Homicídios. Nós estamos fazendo essas prisões em conjunto com o sistema de segurança, né, para que nós possamos alcançar êxito e limpar aí o Viver Melhor dessas pessoas lá que estavam querendo implantar o terror. E em Parintins, um adolescente de 16 anos morreu com um tiro na cabeça quando estava em um bar com amigos. Outras 3 pessoas também foram atingidas. A polícia investiga as circunstâncias do crime. A vítima foi conduzida ao Instituto Médico Legal da cidade. José Cláudio Lira Bruno, de 16 anos de idade, morreu com um tiro na cabeça. O crime aconteceu por volta de 4 horas da madrugada em um bar que fica na rodovia Odovaldo Novo, na zona oeste de Parintins. Além dele, um homem e outras 2 mulheres também foram atingidos. Uma das vítimas, que não quis se identificar e que foi alvejada com tiro de raspão no braço e nas costas, contou como tudo teria acontecido. O menino me convidou para ir no banheiro,
Aí a gente fomos no banheiro, eu e ele, quando a gente voltou, praticamente as meninas estavam dançando do nosso lado. Aí só quando eu virei de costas, só escutei o barulho do tiro só. Pô. Aí quando eu olhei pra frente, ele caiu. O menino caiu e as duas meninas caíram. Aí foi que eu senti a pressão na minha costa, pensei que tinham me furado, foi que eu corri. Aí foi que todo mundo se assustou, né? Aí foi na hora que aí o som ainda ficou rolando lá. Depois quando foram ver que era tiro mesmo, que tinha rolado ali. Aí que os pessoal foram ver o menino que tava caído e as meninas também que estavam caídas lá. Eu não sei se eles atiraram para querer acertar em alguém que, sem ser nós, e como a gente estava ali naquele meio ali, pegou na gente, pegou praticamente mais nele, né? E nós também. O caso está sendo investigado pela 3ª Delegacia Interativa de Polícia e o autor do crime ainda não foi identificado. Já começamos a fazer as primeiras diligências a respeito do caso, tivemos no ML, tivemos no local do crime, analisando a dinâmica dos fatos, como se deram, né? Coletando alguns depoimentos informais, né? Para tentar descobrir e elucidar esse crime que ocorreu nesse bar aí localizado na estrada Odovaldo Novo, né? E uma das mulheres que foi atingida, a Dilcleia Xavier, de 28 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu ontem à noite no hospital Jofre Cohen. E uma idosa de 67 anos foi encontrada morta dentro de casa no bairro Mauazinho. A polícia já investiga o caso, mas já existe a suspeita de estupro. A vítima foi encontrada em um dos quartos desta casa, onde morava sozinha, aqui no bairro Mauazinho. Francisca Fernandes da Silva, de 67 anos, era viúva e tinha 7 filhos. A última pessoa que conversou com ela foi a irmã, de 74 anos. Francisca chegou a relatar que estava muito cansada e que, por isso, iria dormir cedo. Ela chegou a se recolher às 8 horas da noite e depois disso os familiares não tiveram mais notícias dela. Na manhã desta segunda-feira, a irmã ligou para ela, como de costume, porém Francisca não atendeu. Desesperada com a situação, ela decidiu checar o que estava acontecendo na residência, já que Francisca costumava acordar sempre cedo. Quando ela chegou aqui, ela percebeu que o portão de fora estava trancado com um cadeado, sendo que Francisca nunca fazia isso. Foi logo depois que ela acionou os policiais da 29ª SICOM, suspeitando que algo teria acontecido. Um dos familiares chegou a arrombar esse cadeado e eles encontraram a vítima seminua. A família ficou desesperada com a situação, já acionou a perícia e também a delegacia especializada em homicídios e sequestros. De acordo com informações preliminares, Francisca teria sido estuprada e também estrangulada. No telefone dela, 2 mensagens de ameaças de morte. Então, nós vamos começar uma investigação, né, a respeito do fato. A gente tem umas informações bem preliminares ainda, então a gente não pode ainda repassar para que não atrapalhe as investigações. Então é um caso inicial e, caso seja necessário, a gente vai estar passando também para a Delegacia de Homicídios, que, se tiver outras informações, vão colaborar com o inquérito. Deus me livre, só era nós 2 de irmã, mana. Só era nós 2. Da ontem mesmo, ela disse, mano, bora viajar? Bora lá no tio, lá no interior. Eu digo, vamos, mano, vamos pra semana a gente vai. Querendo ir. Vocês querem justiça, né? Com certeza. Que só pode ter sido uma injustiça, porque não sei não. Situação muito triste, né? A gente se solidariza com a família, porque essa é uma tragédia. Uma senhora de 67 anos ser estrangulada, estuprada, né? Agora a polícia vai em busca de quem cometeu esse crime e a gente espera que isso seja resolvido o quanto antes, né? A vida não pode mais ser recuperada, mas pelo menos quem cometeu o crime pode ser punido e responsabilizado por isso. É uma questão de justiça mesmo com essa família. E um homem foi preso suspeito de estuprar a filha dele, uma adolescente de 14 anos, no bairro Educandos. Segundo a polícia, na hora da prisão, o acusado estava bêbado. O caso chamou a atenção de moradores do bairro Educandos, na zona sul da cidade. Um montador de 36 anos é acusado de estuprar a filha de 14. Segundo informações, foi por volta de 11 horas da noite do domingo. O pai tinha saído de casa durante a manhã para poder beber. À noite, às 11 horas, voltou para casa. Já a filha estava sozinha, estava deitada numa rede, mexendo no celular tranquila,
Quando o pai voltou, começou a se insinuar para ela. As informações da Polícia Civil e de depoimento da filha e do próprio pai dão de que no momento em que ele chegou no quarto para poder falar com a filha, disse, na verdade, ordenou que a adolescente fosse para o quarto da irmã, deitar na cama. Ela foi. Depois disso, o pai chegou no local e começou a acariciar, morder e também até agredir a adolescente. Nesse jogo de querer e não querer, já que a adolescente estava praticamente sendo forçada a fazer aquilo, a Polícia Civil informou para a gente que a adolescente decidiu falar que estava com fome. Depois dessa desculpa, ela foi até a cozinha e mandou mensagem para a vizinha e para a mãe. A polícia, os amigos e parentes dessa adolescente então chegaram até a casa. E foi então que todo mundo veio aqui para a delegacia especializada em proteção à criança e adolescente. O flagranteado confirma que mordeu o rosto da filha, confirma que mordeu o pescoço, nega o estupro, disse que foi por brincadeira, mas confirma que não quis abrir a porta para a vizinha, porque, segundo ele, não queria falar com a vizinha. Então, ele será encaminhado à audiência de custódia e, se a Justiça Estadual entender pela segregação, ele será encaminhado ao CDPM. A família da adolescente chegou aqui na delegacia especializada para também prestar depoimento. Eles disseram que nunca desconfiaram que o pai pudesse fazer alguma coisa dessas com a filha. E até mesmo a própria jovem disse que nunca tinha percebido momentos e nem tipo de atitudes diferentes do pai. Agora, a delegada da especializada disse para a gente que esse cidadão tomou 10 caixinhas de cerveja. Agora, ele vai se ver com a justiça e responder por estupro. E mais um caso de estupro de vulnerável foi registrado aqui em Manaus. Outro pai também é suspeito de estuprar a filha. Em depoimento, a menina de 7 anos afirmou que essa não foi a primeira vez. Esse homem tem 32 anos e o motivo para ele aparecer de costas é o crime que ele teria cometido. Simplesmente está sendo acusado de abusar sexualmente da própria filha de 7 anos. O suspeito foi preso nesta segunda-feira após ter sido flagrado por moradores do bairro Cidade de Deus tentando violentar a garota. Era início de tarde. O agressor havia acabado de buscar a filha na escola. Os dois estavam caminhando aqui pela Avenida Margarita, quando de repente o pai olhou para a filha e disse: "Olha, eu recebi reclamações suas na escola. Por causa disso, eu vou castigar você." Então, o homem pegou a criança e a trouxe aqui para este local de mata, que fica ao lado da via e também às margens deste igarapé. Aqui na região de mata, o criminoso acreditava que não seria incomodado por ninguém. Só que ele estava enganado. O local funciona algumas empresas e os trabalhadores viram o momento em que pai e filha desceram aqui pela trilha e vieram olhar. E quando chegaram aqui, encontraram a garota com parte da roupa no chão. E o homem, assustado, subindo o zíper da calça. Ele tentou até argumentar e disse que apenas estava dando um corretivo na criança e que tudo fazia parte da educação. Só que os moradores, as pessoas que trabalham por aqui, não engoliram a história. Quem vai agredir não manda ninguém tirar a parte de baixo da roupa. Tampouco estava segurando nenhum artefato quando chegou lá, nenhum objeto, nada. Ele não estava com cipó, com nenhuma arma branca, nada. Ele estava com as mãos livres. Mas, conforme a própria vítima, esse não seria o primeiro abuso. Quando trazida aqui, a vítima teve relutância em confirmar a situação, a real situação, inventou histórias, o genitor também inventou histórias, mas depois de passar pela equipe psicossocial, passar pela minha oitiva, também conseguiu relatar aí que essa não era a primeira vez e o que ele realmente ia acontecer ali naquela área de mata, motivo pelo qual iniciou-se a lavratura do auto de prisão em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável na forma atentada. E um bebê de 2 anos foi encontrado chorando em uma estrada que dá acesso à Vila de Balbina, em Presidente Figueiredo. Os pais, eles dormiam alcoolizados do lado da criança, na rua. E quem traz os detalhes é o Danilo Alves. Olá, Danilo, bom dia. Que situação absurda, né? Como foi que a polícia chegou até esse caso?
Bom dia, Adriane. Pois é, situação absurda. E a polícia chegou nesse caso depois de denúncia dos moradores lá da Vila de Balbina. Na verdade, pai, mãe e filho, e filha no caso, foram encontrados dormindo bem em frente à entrada da Vila de Balbina, lá no quilômetro 28, na AM 240. Segundo as informações da Polícia Militar do local, os moradores encontraram os três ali, porque, de acordo com informações, no dia anterior, pai de 35 anos e mãe de 41 anos estavam em um torneio de futebol, estavam ali torcendo e depois começaram a ingerir bebida alcoólica. Durante horas e horas e horas, parecem ter esquecido que a filha estava com eles. No momento em que eles estavam voltando, percorreram um trajeto grande até chegar à Vila de Balbina novamente. E durante esse trajeto, eles mal conseguiam andar, segundo as testemunhas. E ali mesmo, na entrada da cidade, na entrada dessa vila, eles deitaram e, inclusive, tinha uma garrafa de bebida alcoólica junto com a mãe, quase vazia, segundo a PM. Eles não conseguiam nem mais fazer nenhum tipo de movimento, sentaram, deitaram, a filha já estava dormindo e apenas a mãe colocou ela sobre a sua barriga. A garrafa ficou bem do lado e o pai, também não se aguentando mais em pé, dormiu do outro. Horas depois, os moradores chegaram, viram essa movimentação e em seguida chamaram a polícia. Os dois, o casal, que não estava também se aguentando em pé, foi detido pela PM e levado para a delegacia, o 37º Distrito, delegacia interativa lá do município de Presidente Figueiredo. Depois disso, eles foram autuados, assinaram um TCO, um termo circunstanciado de ocorrência, por maus tratos e devem responder esse processo aí em liberdade. A criança, ela foi levada para a casa dos avós, trazida na verdade, porque os avós moram aqui em Manaus e vai ali ficar sob custódia. Na verdade, custódia não, vai ficar sob responsabilidade dos avós até os pais responderem, essa situação. Além disso, o Conselho Tutelar lá da cidade de Presidente Figueiredo também ficou sabendo dessa situação e também interviu nesse maus tratos aí. Eles informaram que vão realizar uma denúncia formal à Delegacia Especializada em Proteção à Criança e Adolescente para realmente tirar a guarda desses pais e levá-los para um responsável mais responsável. Agora eles vão responder esse crime em liberdade e a criança, como eu disse, de 2 anos, a Adriane Diniz, está na casa dos avós. Imagina só essa cena e me fala o que você acha. É revoltante, né, Danilo? Imaginar uma menina de 2 anos ali numa estrada, sabe lá Deus que hora que fez a última refeição, com frio, chorando, tentando buscar ali a atenção dos pais e os pais embriagados, né? Abandono de vulnerável, uma negligência muito grande e poderia ter acontecido uma fatalidade, né? Essa criança poderia ter ido para a rua, ter sido atropelada lá, já que eles estavam numa estrada. As fotos a gente embaçou aqui para mostrar, porque se você em casa visse a situação em que os pais realmente estavam, a condição de abandono dessa criança e essa embriaguez dos pais, é uma situação revoltante, algo que você nem merece ver tão cedo, né? Logo antes de tomar o café da manhã, uma situação realmente revoltante e esses pais, claro, têm que ficar sem a guarda dessa criança e alguém, como você disse, um responsável, de fato, responsável, poder cuidar dessa menina com dignidade. Obrigada, Danilo, pelas informações. E conselheiros tutelares de Manaus denunciam as péssimas condições de trabalho, assim como as dificuldades em realizar atendimentos para a população. A categoria diz que há 2 anos pede por melhorias, mas até agora nada foi feito. O conselho tutelar que mais tem demandas é o da Zona Leste. Aqui são cerca de 50 denúncias e atendimentos por dia, mas a situação do prédio é precária. Segundo os conselheiros, o local não recebe reformas há pelo menos 10 anos. Para eles, tem sido difícil realizar os trabalhos. Foi encontrado rato, aranha, barata, vários insetos, bichos foram... O rapaz já matou lá rato aí atrás. O banheiro tem mau cheiro, por causa dos produtos que não vem material de limpeza.
Então é uma precariedade mesmo esse conselho. Neste outro prédio que fica na zona centro-sul, a situação não é diferente. São apenas 3 salas divididas para 5 conselheiros. Eles contam que os equipamentos de segurança foram retirados por falta de pagamento. Hoje, o nosso conselho ele funciona somente com um ar-condicionado para todo o setor. Também tem a condição da segurança. A segurança, ela não existe dentro do nosso conselho aqui. Manaus possui 9 conselhos tutelares e, segundo a coordenação geral, todos os prédios precisam de reforma. Outro problema relatado pelos profissionais é a falta de veículos suficientes para atender às demandas da cidade. Os carros hoje eles estão sucateados e o que acontece é que diante disso as nossas crianças elas têm sofrido porque não tem ar-condicionado, não tem como conduzir as crianças num calor desse. E outra condição também é justamente que a gente acaba colocando em risco não só a vida do usuário num carro que não tem a manutenção devida, como também dos conselheiros que estão exercendo. Por lei, a responsabilidade de oferecer uma boa estrutura é da Prefeitura de Manaus, através da Secretaria de Direitos Humanos. Segundo o coordenador-geral dos Conselhos Tutelares, desde o ano de 2016, eles pedem melhores condições de trabalho, mas até agora nada foi feito. Nós já estamos em 2018, nada foi resolvido. Já foi mandado documento, para outras esferas e a resposta é a mesma. Que vão resolver, mas nada sai do papel. E quem é que sofre com isso? É a criança, é o adolescente que, infelizmente, uma criança e um adolescente vitimizado não pode esperar. Não pode esperar. A criança, a Constituição fala que ela tem que ter prioridade absoluta. Nós sabemos que outras esferas, outras áreas também têm, mas a nossa prioridade aqui é absoluta com criança e adolescente. Uma situação de violência, como a gente mostrou aqui, alguns casos só nessa manhã, já pelo menos 2 questões de estupro envolvendo pais, é algo que necessita de emergência, de urgência. Quando o Conselho Tutelar e a polícia forem acionados, eles precisam chegar imediatamente. Agora me diz se tem como chegar em algum lugar com o carro que eles têm, com a estrutura que eles têm. O prefeito está chegando agora de uma viagem da Europa. É bom que veja a situação dos conselhos tutelares aqui em Manaus. Não é apenas um, são os 9 aqui da capital que estão nessa situação. E precisam, sim, de reparos imediatos. É uma questão de dignidade, é uma questão de dar condições de trabalho para essas pessoas e, principalmente, condições de atendimento. Olha só a condição do pneu do veículo, o carro sendo empurrado para se deslocar. Como um carro desse chega até uma ocorrência? Em nota, a Secretaria Municipal de Direitos Humanos não falou em melhorias. Acredita nisso? Apenas disse que reconhece a necessidade de mudança de endereço dos prédios em Manaus. Mas para que isso aconteça, é necessário uma alteração no decreto que trata de locações de imóveis para assistência social. Já sobre a falta de carros suficientes, a nota diz que nos próximos dias, mas não especificou nenhuma data, tá? Nos próximos dias será feita a contratação emergencial de veículos para os conselhos tutelares e os demais serviços da Secretaria. E agora a gente vai mostrar um problema que muita gente já conhece, no centro da cidade, a falta de banheiros. Além de não ter um local apropriado para ser usado pela população, muitas pessoas ainda acabam sendo obrigadas a entrar em estabelecimentos comerciais, comprar algo para poder usar o banheiro. Vamos ver. Dá licença, vocês sabem onde é que eu encontro um banheiro por aqui? Não. Você sabe onde é que eu encontro um banheiro por aqui? Banheiro público por aqui eu acho que é muito difícil. Sabe onde é que eu encontro um banheiro por aqui? Eu não sei. Não. Sabe me dizer aonde é que a gente encontra um banheiro por aqui? Olha, só no mercado Adolfo Lisboa lá. Aqui é difícil, querida. Só nas lojas quando a gente está comprando, né? A dificuldade não é só minha. Muita gente passa por isso. Faltam banheiros no centro da cidade. Quando a gente está aqui no centro e fica com vontade de ir no banheiro, faz como? Fica aguentando aí até chegar em casa, às vezes. E se você tiver com vontade de ir no banheiro e não tiver numa loja, faz como? É difícil, é muito difícil mesmo. Pra mim, pelo menos, que tem esse problema de ir no banheiro, é difícil. E aí as pessoas acabam tendo que entrar em comércios para tentar resolver o problema. A Praça da Matriz foi reinaugurada em novembro de 2017. Ficou quase 4 anos fechada. E mesmo depois de um investimento de quase 6 milhões de reais aqui, nenhum banheiro público foi construído.
E eu pensei que com a reforma da praça eles iam fazer uma coisa, mas não fizeram não. E o problema não acontece apenas próximo à Praça da Matriz, não. O Largo São Sebastião, um dos principais pontos turísticos da nossa cidade, também não oferece nenhum banheiro público. Aí tem que esperar, né? Muito difícil. Chega a pedir para ir a algum lugar, para deixar entrar? A gente pede, mas o pessoal não deixa, né? Por conta disso, os comércios no entorno sofrem. Esse restaurante passa por isso diariamente, desde que foi inaugurado em 2011. Todo dia, uma média de 3, 4, pela manhã, né? À tarde aumenta um pouquinho, que aumenta o fluxo aqui na praça. Outros estabelecimentos nem quiseram falar com a nossa equipe, com medo de represálias por parte da Prefeitura e do Governo do Estado. Um projeto de lei está sendo finalizado pelo vereador Chico Preto e deve ser apresentado ainda essa semana na Câmara dos Vereadores. Um apelo que veio das redes sociais. A gente tomou essa providência, apresentar o projeto para pautar. A gente está dizendo em nome do povo à Prefeitura, olha, de tantas providências que Manaus precisa, uma dessas é a construção de banheiro público nas áreas do centro e talvez em outras áreas onde um estudo possa identificar que há necessidade de banheiro público. Por enquanto, o jeito é segurar a vontade no centro da cidade ou... faz xixi na calça. E a Prefeitura informou que, nesse primeiro momento, o trabalho de revitalização da cidade está concentrado no restauro e reforma dos espaços históricos, como o Mercado Municipal Adolfo Lisboa e também a Praça da Matriz. Já sobre a criação de banheiros públicos, a Prefeitura afirmou que só será avaliado em outra fase do projeto. E 25% dos médicos que atuavam no hospital e pronto-socorro Platão Araújo tiveram os contratos suspensos no começo desse mês por irregularidades. E quem sofre com esse descaso é a população manauara, que precisa de atendimento, mas permanece nas filas de emergência. As imagens feitas pelos pacientes à espera de atendimento médico mostram o descaso na recepção do local. A gente já está até acostumada, né? Porque sempre é assim, muito demorado. Nunca a gente chega na prioridade e vai ser logo atendida, não. É sempre demorado, toda a vida é assim. Segundo a Defensoria em Interesses Coletivos, existe uma explicação para isso. No começo do mês de março, 120 plantões foram retirados aqui do Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo. Ou seja, 25% dos médicos que atuavam aqui deixaram de atender os pacientes. De acordo com a coordenação do hospital, os contratos desses profissionais foram suspensos porque estavam irregulares. O defensor de saúde que cuida do caso explica que o acordo de pagamento dos médicos terceirizados foi feito de forma verbal. A Defensoria vai cobrar à Secretaria de Saúde do Estado para que a situação seja revista. O que nós vamos fazer é oficiar a Suzam para que tome providências, para que possa sanar. Após uma resposta da Suzam, aí nós vamos verificar o que pode ser feito, se a Suzam vai querer compor a respeito de uma solução para isso ou, eventualmente, até uma solução judicial pode ser tomada. Por dia, cerca de 1.000 pessoas passam pela emergência do Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo. Dona Conceição é uma das pacientes. A idosa passou cerca de 4 horas dentro da unidade para conseguir ser atendida e baixar o diabetes que estava alterado. Tem que ter paciência. E principalmente os idosos, né? Que devia ser mais prioridade e não é. Enquanto os plantões extras não voltam, muitos pacientes se cansam de esperar e vão para casa sem nenhum diagnóstico preciso. Em nota, a Suzam informou que os plantões foram adicionados na gestão passada como parte de um plano emergencial e que deveriam ser encerrados em 90 dias. A secretaria afirmou ainda que os serviços foram inseridos sem cobertura contratual, por isso vinham sendo pagos por processo indenizatório e a mudança está sendo feita de forma para que não haja nenhum prejuízo à população. E no Amazonas, cerca de 55 mil pescadores receberam o benefício do seguro-defeso. Mas com as novas regras do cadastro social do INSS, teve gente que sentiu dificuldade na hora de provar o exercício da profissão. Com isso, 20 mil requerimentos não foram atendidos. Seu Josimar é pescador, mas de 15 de novembro a 15 de março ele sabe que não pode pescar algumas espécies por causa da época do defeso. Para não ficar sem renda durante essa fase, o trabalhador recebe o benefício de um salário mínimo do INSS.
A surpresa é que este ano o pescador teve dificuldades em provar que exerce a profissão. Lá em Manacapuru, na minha colônia, né? Teve muito pedido de documento e testemunha. Tem que ter 2 testemunhas, tudo documentado, para poder fazer o seguro lá. Lá é difícil. Cerca de 77 mil pessoas fizeram solicitações junto ao INSS para receber o benefício durante o período do defeso. Desse total, 55 mil solicitações foram aprovadas. Isso porque o cadastro social passou por um aprimoramento para evitar irregularidades. Segundo o INSS, mais de 20 mil requerimentos não foram atendidos. Uma economia de cerca de 70 milhões de reais para os cofres públicos. A medida provisória, que é voltada para os pescadores, prevê que só quem pode receber o benefício é quem de fato vive apenas da pesca. Então hoje ele precisa estar com a carteira dele reconhecida lá pela Secretaria de Pesca e Aquicultura, ele precisa fazer aquele pagamento sobre o produto comercializado e aí sim ele passa a ter direito a receber o seguro-defeso, que é de 15 de novembro a 15 de março. No estado, cerca de 130 entidades de pesca deram entrada nos pedidos. E agora a gente tem informação ao vivo do trânsito, vamos ver por onde o nosso drone anda. Nós estamos na Avenida Djalma Batista, onde está acontecendo uma obra, é a troca de um sistema de drenagem que funciona ali nessa área há mais de 40 anos. Essa obra começou na sexta-feira passada e já causou muito problema no trânsito, né? Nesse horário a dificuldade não é tão grande, mas à medida que o tempo vai passando, isso começa a acontecer. Está sendo feita essa substituição da rede de drenagem na Djalma Batista, ela é feita por partes. Esse trecho agora que a gente está mostrando, onde tem esse buraco enorme, ele fica entre a Rua Pará e a João Valério, né, ali no Vieira Alves. E aí, por conta dessa interdição, nesse trecho, o comércio dessa área acaba ficando prejudicado, assim como também o trânsito. Mas a obra está em andamento, a Prefeitura não tem um prazo específico para a conclusão, mas a gente observa aí que é preciso de uma certa atenção e usar rotas alternativas, né? Aqui quem segue na Pará não enfrenta tanta dificuldade, né? O trânsito flui normalmente. O problema seria para voltar para a Avenida Djalma Batista. Alex, vamos tentar virar para mostrar lá João Valério, para mostrar a saída ali do conjunto Vieira Alves, para acesso no sentido ali do São Jorge, né? A gente está indo agora pela Pará, aí vamos voltando pela João Valério para você entender o que precisa ser feito desvio. Quem vem aqui pela João Valério vai ter que descer essa rua, passar direto e entrar ali no sentido do São Jorge para conseguir voltar por dentro do bairro. E aí enfrenta uma certa dificuldade durante a manhã, né? Para pegar, passa direto e depois entra ali, a gente já percebe uma retenção, né? Vai entrar à esquerda para retornar pela Pará para conseguir acessar a Djalma Batista novamente. Enfim, o trânsito acaba ficando modificado nessa região por conta dessa interdição causada pela obra da Prefeitura, que é uma substituição do sistema de drenagem. É uma obra necessária, uma vez que nessa área a gente já viu alguns afundamentos de asfalto por conta desse sistema. E aí, como muita gente não está usando a Djalma Batista, a gente vê um reflexo disso lá na frente, na Avenida Constantino Neri, que fica com um trânsito mais intenso, fica sobrecarregada, porque muita gente está evitando a Djalma e vai direto pela Constantino Neri para ir para o centro da cidade. E agora a gente vai para o intervalo e depois tem a nossa interação ao vivo com a Rádio FM O Dia. Nós vamos falar sobre o contrabando de fuzis feitos por facções criminosas e milícias venezuelanas. E no quadro Lição de Casa, os efeitos do grito na educação das crianças. O Manhã no Ar volta em instantes, não saia daí.